Hoje nós vamos continuar na temática a respeito da eclesiologia, a doutrina da igreja, e a próxima imagem, figura que a Bíblia Sagrada ela mostra para nós, que se refere à igreja, é a realidade de que igreja é o templo do Espírito Santo. Portanto, uma das características do templo do Espírito Santo, da igreja, é que ela é o santuário de Deus. 1 Coríntios 3,16 diz o seguinte: Apóstolo Paulo, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Esse texto sinaliza para nós algo que nós já falamos ao longo desse curso, de que igrejas são pessoas. Portanto, nós devemos excluir da nossa mente a ideia de que Deus habita templos feitos por mãos humanas. Atos 17 e 24 vai deixar isso extremamente claro. Deus, na sua soberania, decidiu tabernacular, habitar, fazer morada no coração, na vida, no interior do ser humano. Portanto, nós, seres humanos, somos a casa de Deus. O cristão é habitação, é templo do Espírito Santo, templo do Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo habita o coração do homem. Uma segunda característica, nós somos casa espiritual, portanto. 1 de Pedro 2,5 diz o seguinte: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. É importante a gente ter em mente que o grande alicerce dessa casa espiritual é novamente Jesus Cristo. É Ele quem é o alicerce da casa. E o Espírito Santo habita em nós. O Espírito do Cristo, que é o alicerce, habita em nós. Então nós somos o templo do Espírito Santo. Mais uma característica da igreja como templo do Espírito Santo é o templo do Espírito Santo que promove a pessoa de Jesus Cristo. Efésios 2:20, o apóstolo Paulo diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. A igreja, o templo do Espírito Santo, as pessoas que compõem o corpo de Cristo, elas são pessoas que promovem a pessoa de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo também vai dizer lá em 2 Coríntios 5:20 que nós somos embaixadores de Jesus Cristo na terra. Nós somos os representantes de Jesus Cristo na terra e somos movidos pelo Espírito do Cristo que habita em nós, pois somos templo do Espírito Santo. Então nós promovemos Jesus. E isso é importantíssimo nós compreendermos, porque a gente precisa entender com certeza de cristologia, entender quem é Cristo, para sabermos se estamos de fato promovendo o Cristo ou não. E mais do que promover Jesus, promover os ensinamentos de Jesus, o evangelho da graça de Cristo Jesus. E o que é essencial dentro do ensinamento de Cristo Jesus são as boas novas, as boas notícias. Aquele que é templo do Espírito, aquele cujo coração é habitação do Espírito de Jesus, anuncia boas novas. A vida dessa pessoa, ou melhor, o corpo de Cristo, essa realidade da igreja como templo do Espírito, anuncia esperança. Isso está no cerne do Evangelho de Jesus. No mundo tenebroso, no mundo de caos, no mundo de desesperança, a boa notícia do Evangelho é anunciar esperança. No mundo de guerra, no mundo de conflitos, no mundo bélico, no mundo complicado em que nós vivemos, é missão da igreja, é missão daqueles que são templo do Espírito anunciar, promover Jesus, o Evangelho que é Evangelho de paz, de reconciliação, de conserto, de religamento entre o ser humano e Deus.
E em terceiro lugar, as boas notícias também, as boas novas envolvem um outro elemento que é fundamental e isso fica evidente nas cartas paulinas, especialmente 1 aos Coríntios capítulo 13, promoção do amor. O crente, o cristão verdadeiro, o verdadeiro discípulo de Jesus é igreja, é templo do Espírito, promove Cristo, promove as boas notícias do Evangelho e, consequentemente, está promovendo amor. Essa é a grande mensagem de Deus para a humanidade, que Deus ama o mundo. Portanto, se nós somos igreja, se nós somos habitação e templo do Espírito, esse deve ser o cerne e a característica que deve nos chancelar como embaixadores de Jesus na terra. Pessoas, uma igreja que promove a pessoa de Cristo e o seu santo evangelho. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Dando continuidade a essa quarta aula sobre eclesiologia, as doutrinas referentes e inerentes à igreja, gostaria de falar para vocês a respeito dos aspectos essenciais da igreja. Aquilo que não pode ser alterado de forma alguma, aquilo que não pode ser submetido a nenhum tipo de alteração ao longo do tempo e dos séculos, que, se alterados, iriam descaracterizar a verdadeira igreja de Jesus. Em primeiro lugar, a igreja de Jesus, como já foi dito aqui em algumas aulas, ela é composta por pessoas. As pessoas, os seres humanos, são fundamentais na nossa compreensão do que é a igreja de Jesus Cristo. Em Apocalipse 5, de 8 a 9, o texto diz o seguinte: os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles estavam cantando um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. A obra de Cristo Jesus na cruz, ela fez com que Deus comprasse para si homens, a igreja dele, homens de toda a tribo, homens de todas as línguas, homens de todos os povos e homens de todas as nações. Então essa é a primeira característica essencial da igreja. Igreja é formada por pessoas, igreja é formada por humanidade. Em segundo lugar, uma segunda característica essencial, um aspecto essencial da igreja é conversão. Nós vemos em 1 Coríntios 6, 11, o apóstolo Paulo dizendo: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Aquele que participa da realidade da igreja, aquele que é parte do corpo de Cristo, foi submetido a uma mudança de mente, a uma transformação da sua perspectiva em relação a si mesmo, em relação a Deus, em relação ao próximo. Teve a sua vida virada de ponta cabeça pelo Evangelho da graça de Cristo Jesus. E isso precisa ficar muito claro para nós, que algumas coisas que nós fazíamos, nós vamos deixando de fazer, porque nós vamos nos conformando à imagem de Cristo Jesus. Nós vamos sendo convertidos dia após dia à imagem de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, um outro aspecto essencial que nós percebemos
no Novo Testamento que precisa fazer parte da realidade da igreja: o batismo. Isso é uma ordenança de Cristo Jesus, lá em Mateus 28, de 19 a 20, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, o batismo é uma prática que tem que fazer parte da realidade da igreja, porque ela sinaliza que algo aconteceu no coração do ser humano, do indivíduo que faz parte da igreja. Outra ordenança que a gente percebe no Novo Testamento, a ceia do Senhor. Lucas 22:19 diz: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Portanto, a realidade da ceia do Senhor também faz parte da dinâmica da igreja, né? Fazer isso em memória de Jesus. Isso é uma característica, um aspecto essencial da igreja. Por fim, eu queria destacar a missão da igreja como aspecto essencial. Nós percebemos em Atos 8:35, diz o seguinte: então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Aquela passagem famosa de Filipe com o eunuco, em que ele anuncia boas novas de Cristo Jesus. Essa é a grande missão da igreja, o anúncio de boa notícia, o anúncio da esperança, o anúncio da paz, o anúncio do amor, o anúncio do perdão. Isso é essencial para nós compreendermos a realidade da igreja. 1 Coríntios 15:58, o apóstolo Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios 15:58. Trabalho, obra no Senhor. Qual que é a grande obra? Qual é a grande missão da igreja? Anunciar as boas notícias, trazer consolação para aquele que está abatido, para aquele que está desamparado, estender o braço para o pobre, estender o braço para o próximo, estender o braço para pessoas marginalizadas na nossa sociedade. O evangelho precisa ser uma resposta a esse mundo que exclui. Lá em Mateus 21:28 a 32, o Senhor Jesus mostra que publicanos e prostitutas estavam entrando no reino de Deus. Como que eles entram no reino de Deus? Com a missão da igreja. Uma igreja que faz missão é uma igreja que anuncia, que estende o braço, que tem compaixão pelo próximo e pelo marginalizado.